dia a todos, cumprimentos eminentes pares, desejando que esse 2016 seja de glória. Nós sabemos que vai ser de muita luta, mas com certeza, com nossa fé, nós venceremos. Estou aqui substituindo a desembargadora Maria Helena, nesse processo que já presidi, e indago aos eminentes pares se tem alguma coisa a acrescentar às atas de 8.320, 8.319. Nada acrescentado, dou-as por aprovadas. Anuncio o adiamento para a sessão do dia 28 de janeiro, pedido de vista do primeiro vogal, o processo de número 5165/2013, classe RE, protocolo 33480/2013, conclusão do julgamento marcado para a sessão plenária de dia 28 de janeiro de 2016. E anuncio o julgamento do processo 11.839/2015, classe RCA-ND, protocolo 46142/2015, que são embargos de declaração em registro de candidatura do candidato cargo de deputado estadual, referente aos autos suplementares do processo 504/6/2014, 61100 e 504/06/2014, 61100. Ele tem como embargante a coligação Amor a Nossa Gente 2, PT, PMDB, PR, PCdoB, PROS, e como advogado Elvis Antônio Claus Júnior. Embargante também Valdir Mendes Barranco, cargo de deputado estadual, e tem como advogado o mesmo anunciado. Também como embargante, coligação Coragem e Atitude para Mudar, composta pelos partidos PDT, PP, DEM, PSDB, PSB, PPS, PV, PTB, PSDT, PSC, PRP, PSL e PRB. Advogado Paulo César Zamartaques, Gustavo e outros. Embargado o Ministério Público Eleitoral e a coligação Coragem e Atitude para Mudar, e também a coligação Amor a Nossa Gente. O relator originário foi o desembargador Luiz Ferreira da Silva. O relator designado, Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Tratam-se de dois embargos de declaração. Está saindo o som? Tá saindo. Tratam-se de dois embargos de declaração. O primeiro interposto pela coligação Amor a Nossa Gente 2 e Valdir Mendes Barranco, e o segundo manejado por coligação Coragem e Atitude para Mudar, em face do acórdão número 25091, que por maioria julgou procedente as impugnações ofertadas pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação Coragem e Atitude para Mudar, e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Valdir Mendes Barranco. O referido acórdão, do qual fui relator designado, ficou assim emendado, e eu peço aqui vênia aos eminentes pares para deixar de lê-lo, porque está disponível a vossas excelências no relatório. Prossigo. Em razões recursais, os primeiros embargantes, coligação Amor a Nossa Gente 2 e Valdir Mendes Barranco, questionam 3 pontos na decisão embargada, os quais relacionam. Primeiro ponto, omissão no que se refere ao não recolhimento das contribuições previdenciárias no montante de R$ 509.784,81. Segundo ponto, contradição na ementa do acórdão em relação ao resultado do julgamento quanto à inelegibilidade decorrente da representação de natureza interna, referente ao exercício de 2009. Terceiro ponto, obscuridade na ementa em relação aos 2 tópicos mencionados na verbetação, quais sejam, abre aspas, ausência de julgamento pela Câmara Municipal e considerar cancelado o registro de candidatura. Ao final, requerendo o provimento do recurso, considerando a omissão, contradição e obscuridade apontadas. Por sua vez, a segunda embargante, coligação Coragem e Atitude para Mudar,
registra omissão com relação ao não enfrentamento pela Corte da inelegibilidade devido à não aplicabilidade do mínimo constitucional de 25% da receita do município em educação, contrariando o artigo 212 da Constituição Federal. Aponta ainda um erro de digitação às folhas 17 do referido acórdão. Ao final, requereu, abre aspas, seja aprimorada a decisão, conhecendo e provendo os embargos para aperfeiçoar o acórdão, também declarando a inelegibilidade de Valdir Barranco em face da inaplicabilidade do mínimo constitucional exigido em educação. Fecha aspas, é o relatório, senhora presidente. Obrigado. Trata-se de 2 embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou por maioria procedente as impugnações ofertadas pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação Coragem e Atitude para Mudar e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Valdir Mendes Barranco. Farei análise individualizada dos apontamentos de cada embargo de declaração em mesa de acordo com os tópicos já relatados. Item 1. Embargos opostos pela coligação Amor, a nossa agente 2 e Valdir Mendes Barranco. Primeiro ponto. Omissão no que se refere ao não recolhimento das contribuições previdenciárias no montante de R$ 509.784,81. Alega o recorrente que a Corte não deveria ter se pronunciado sobre o valor devido, tendo em vista que o pedido de rescisão perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, acórdão número 4003/2010, abre aspas, reconheceu a necessidade de recolhimento de algumas contribuições previdenciárias faltantes, mas tornou a decisão ilíquida, eis que tal providência caberia ao órgão previdenciário, fugindo da alçada do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Importante salientar que a decisão emanada desta Corte Eleitoral não possui competência de tornar líquida qualquer dívida perante os órgãos previdenciários. Ela apenas mencionou o valor apurado pelo Tribunal de Contas e relatado em sua decisão por entender relevante. Destaco que a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, autos números 72.915/2009, pontuou a existência dessa irregularidade, o que devidamente comprovada basta à Justiça Eleitoral, tendo a menção ao valor nominal obedecida a cópia fiel ao item 22 da irregularidade apontada na decisão do órgão técnico de contas acima mencionado. Vê-se, portanto, que não há o alegado vício no referido acórdão. Segundo ponto, contradição na ementa do acórdão em relação ao resultado do julgamento. Aduz o recorrente que o voto condutor do acórdão foi o proferido pelo terceiro vogal, que por sua vez acompanhou o relator, no sentido de afastar a causa de inelegibilidade referente às contas de 2009. Espera, quanto a esse aspecto, a exclusão do item 2 da ementa, que, segundo aponta, não reflete o resultado do julgamento, o qual transcrevo abaixo. Item 2. As irregularidades apontadas em representação de natureza interna também são aptas a conter elementos caracterizadores de inelegibilidade. Segundo o entendimento do TSE, a inelegibilidade encartada na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar CD4/90 é aferível por órgão competente, restando irrelevante a natureza do procedimento por meio do qual as irregularidades foram apuradas, máxime porque basta o reconhecimento de vício insanável que configure, em tese, ato doloso de improbidade administrativa mediante decisão irrecorrível que não tenha sido suspensa por decisão judicial. Essa decisão foi preferida no agravo regimental em recurso especial 295-95 de 2012 da relatoria do ministro Luiz Fux. De fato, em relação à representação de natureza interna, referente ao exercício de 2009, assim me pronunciei, abro aspas. Quanto ao julgamento de representação interna, número 16.017-2 de 2010, que resultou no acórdão de número 3.285 de 2010, referente ao ano, às contas do ano de 2009, esclareço que acompanho integralmente o entendimento espossado pelo eminente relator, no sentido de afastar a causa de inelegibilidade. Em outras palavras, filio-me ao entendimento de que representação de natureza interna ou outro expediente diverso
do julgamento das contas anuais de gestão não são aptos a atrair a causa de inelegibilidade, ressalvado o julgamento de contas específicas de convênios. Isto posto, afasto a causa de inelegibilidade relativa ao julgamento de representação interna acima citada, referente ao exercício de 2009, fecho aspas. Logo em seguida ao meu voto, o eminente Dr. Paulo Sodré, acompanhando meu voto no sentido de concluir pelo indeferimento do registro de candidatura do senhor Valdir Mendes Barranco, divergiu somente no aspecto de também reconhecer presente a causa de inelegibilidade no julgamento de representação interna referente ao exercício de 2009, Acórdão 3.285/2010, consoante se pode verificar de trechos do voto que passo a colacionar. Abro aspas. Concluo, portanto, que tanto a desaprovação das contas impugnado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, do Acórdão 25.2586/2009, quanto a do Acórdão 3.285 de 2010, contém elementos que, nos termos do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64/90, tornam o impugnado inelegível. Fecho aspas. Esse entendimento foi acompanhado expressamente pelos eminentes membros Dr. Rodrigo Curvo, Dr. Lídio Modesto e Dr. Flávio Bertin, que assim se pronunciaram verbis. Dr. Rodrigo Curvo, abro aspas. Nesse sentido, senhores desembargadores, eminentes pares, quero registrar aqui o meu voto no sentido de, acompanhando integralmente o voto do Dr. Paulo Sodré, julgar procedentes as impugnações apresentadas para indeferir o registro de candidatura de Valdir Mendes Barranco. É como voto, fecho aspas. O eminente Dr. Flávio Bertin também assim se pronunciou, abro aspas. Dessa forma, quando evina vênia ao relator, vou me filiar ao voto divergente, em especial a questão colocada pelo Dr. Paulo Sodré, aonde julgo procedentes as impugnações apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação Coragem e Atitude para Mudar, e, por consequência, indefiro o registro de candidatura de Valdir Mendes Barranco por ele incidir nas hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64/90. É como voto, senhora presidente, fecho aspas. O eminente Dr. Lídio Modesto da Silva Filho também se pronunciou nesse sentido, abro aspas. Que depois de ouvir não somente o voto do Dr. Ricardo, mas também o voto do Dr. Paulo, eu percebi que os atos que foram praticados pelo senhor Barranco violaram sim os princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade, com consequências graves ao erário público, mediante concessão de benefícios fiscais espúrios a pessoas físicas ou jurídicas, quando deveria zelar pela coisa pública, fecho aspas. Vê-se, portanto, do apanhado das notas taquigráficas que, pelo voto da maioria, Dr. Paulo Sodré, Dr. Rodrigo Curvo, Dr. Lídio Modesto, Dr. Flávio Bertin, o tribunal reconheceu que tanto as contas de 2008 como a representação por fraude em licitação de 2009 atraíram a inelegibilidade suscitada. Pelo menos foi isso que eu entendi, que eu compreendi das notas taquigráficas, né? No entanto, por força do que dispõe o artigo 63 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que eu abro aspas para citar, dispõe, cabe ao relator ou ao juiz que proferir o primeiro voto vencedor, fundamentar e redigir a emenda do acórdão, fecho aspas. E pelo fato de me manter um ponto divergente apenas em relação a um aspecto, segundo a leitura do regimento interno, passei a me tornar o relator designado para o acórdão. No caso específico, coube a minha relatoria elaborar a ementa e, devendo ela refletir o resultado do julgamento, portanto, a inserção do item 2 foi absolutamente legítima, não restando plausível a alegação embargada. O terceiro, do qual afasto também. Terceiro ponto, obscuridade na ementa em relação a dois tópicos. Por último, entende que o acórdão é obscuro, pois que dois pontos da ementa não restaram esclarecidos. O termo
abro aspas, a ausência de julgamento pela Câmara Municipal, fecho aspas, e o termo cancelado, utilizado ao final para definir o registro de candidatura. Segundo o embargante, quando a ementa menciona, abro aspas, a ausência de julgamento pela Câmara Municipal, fecho aspas, não restou claro qual seria este julgado. Ora, a análise da verbetação, onde se destaca o referido termo, temos o seguinte texto, o qual peço vênia para deixar de ler, que está transcrito na íntegra, mas o questionamento aí é em relação a essa frase, ausência de julgamento pela Câmara Municipal, que está em negrito. Logo, resta claro que a ausência de julgamento pela Câmara Municipal se refere às contas de gestão ora mencionadas. Já o termo cancelado, utilizado no item 5 da ementa para definir o registro de candidatura do embargante, merece atenção. Analisando a obscuridade alegada, vejo, na verdade, a existência de contradição em relação ao teor do julgamento que merece sim reparo. Isso porque resta comprovado nos autos que o dispositivo do presente julgado declarou o presente registro de candidatura na verdade, indeferiu o registro de candidatura e não cancelou, né, e não cancelado. Destarte, há que ser reformada a sobredita ementa nesse ponto de modo a espelhar a realidade do julgamento, alterando-se a redação do item 5, que passa a ser redigido da seguinte forma, item 5. Dá-se acolhimento à impugnação do registro de candidatura do impugnado para indeferir e não, portanto, cancelado, né, indeferir seu registro de candidatura nos termos da lei regente. Suprida nesse ponto a contradição arguídas pelos primeiros embargantes, então eu passo a análise do segundo embargos, oposto pela coligação Coragem e Atitude para Mudar. A segunda embargante alega omissão em relação ao não enfrentamento pela Corte da inelegibilidade devido à não aplicabilidade do mínimo constitucional de 25% da receita do município em educação, contrariando o artigo 212 da Constituição Federal. Ocorre que, como destacado por esse julgador ao fazer o relatório desses embargos, a matéria em pauta provocou um intenso debate na Corte a partir dos pontos em destaque que ensejariam a alegada inelegibilidade, tendo em vista o relatório e o voto condutor das contas em questão junto ao Tribunal de Contas do Estado. Ademais, é pacífica a jurisprudência no STF, TSE, o entendimento segundo o qual o juiz não está obrigado a responder a um os argumentos expendidos pelas partes, mas somente aqueles que entender suficientes para a formação do seu livre convencimento, sendo que os embargos não são meio hábil para rediscutir a matéria já regularmente decidida. Até porque o magistrado, seja nas instâncias ordinárias, seja nas especiais, não está obrigado a manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ter-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder a todos os seus argumentos quando já enfrentou motivo suficiente para fundamentar a decisão, e que cabe a ele decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Eu cito o precedente aqui da relatoria do ministro Humberto Martins. Afasta-se, pois, o vício, ora em comento. Aponta ainda um erro de digitação às folhas 17 do referido acórdão, que se refere à desembargadora Maria Helena Povas, quando na verdade deveria estar redigido desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que de fato conduziu os trabalhos desse julgado na condição de desembargadora presidente dessa corte. Bem verdade, verifica as folhas 1400 dos autos o presente equívoco, fruto de provável erro de digitação que merece reparo. Portanto, acolho a ocorrência do presente erro material. Posto isso, conheço dos embargos, de ambos os embargos de declaração, e voto no seguinte sentido. Pelo provimento parcial dos embargos opostos pela coligação Amor a Nossa Gente 2 e Valdir Mendes Barranco, acolhendo-se a apontada contradição para o fim de aclarar a decisão objurgada, alterando-se a redação do item 5, que passa a ser redigida da seguinte forma, abre aspas, dá-se o acolhimento à impugnação do registro de candidatura do impugnado para indeferir seu registro de candidatura nos termos da lei regente, fecho aspas. E item B, pelo provimento parcial dos embargos opostos pela coligação Coragem e Atitude para Mudar, única e exclusivamente para corrigir o erro material fruto de provável lapso na digitação, presente às folhas 1400, alterando o nome da desembargadora presidente para a excelentíssima senhora desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que presidiu a referida sessão.
É como voto, senhor presidente. Sodré. Senhora presidente, eu acompanho integralmente o bem específico voto do relator. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o voto do Luiz Relator. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. Eu também acompanho o relator, porque de resto que os embargantes almejam rediscutir a matéria. Isso foi a exaustão debatida nesta corte e, portanto, também acompanho o relator, tal como ele fez para jogar parcialmente ambos os embargos, tal como ficou consignado no voto do doutor Ricardo. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Doutor Flávio Alexandre Martins Bertin. Acompanho o relator diante da forma bem clara, específica e da maneira que foi explicitado pelo relator, excelência. Anuncia a conclusão do julgamento nos seguintes termos. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos opostos pela coligação Amor, a Nossa Gente 2 e Valdir Mendes Barranco, acolhendo-se a apontada contradição para o fim de aclarar a decisão objulgada, alterando-se a redação do item 5, que passa a ser redigido da seguinte forma: dá-se acolhimento à impugnação do registro de candidatura do impugnado para indeferir seu registro de candidatura nos termos da lei regente. E ainda, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos opostos pela coligação Coragem e Atitude para Mudar, exclusivamente para corrigir o erro material fruto de um provável lapso na digitação presente às folhas 1400, alterando o nome da desembargadora presidente para a excelentíssima senhora desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que presidiu a referida sessão nos termos do voto do doutor relator designado. Não havendo mais nada, devolvo a presidência à nossa querida desembargadora Maria Helena e agradeço a compreensão dos senhores. Bom trabalho a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não, eu já que você estava usando a fundamentação. Bom dia a todos. Dando continuidade à sessão de julgamento, chamo a julgamento o processo 72926, representação e divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro eleitoral. Eleições 2014, pedido da coligação de concessão de liminar. Representante coligação Amor a Nossa Gente, representado coligação Coragem e Atitude para Mudar. José Pedro Taques também representado, Carlos Henrique Baqueta Fávaro e Iraí Maggi. A ProSoja e site Folha Max. Dr. Ricardo Almeida é o relator e antecipo aqui o parecer pela procedência da representação com a aplicação da sanção prevista no artigo 18 da resolução do TSE 23.400 em seu patamar mínimo ao representante Iraí Maggi. Passo a palavra ao digno relator. Senhor presidente, eu estava consultando aqui o voto, me surgiu uma dúvida que eu prefiro melhor analisar. Eu creio que na próxima sessão, nós teremos um processo bastante, talvez trabalhoso para julgar, então eu solicitaria adiamento por 2 sessões. Já ficaria aqui marcado, se
Vossa Excelência concordar, para terça-feira que vem. Possível? Isso. (2 de fevereiro). Está, portanto, sem objeção, consulta os demais membros, não havendo objeção, está adiado para o dia 2 de fevereiro o processo anunciado. Chamo a julgamento o processo 639, embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, recurso eleitoral, ação declaratória de nulidade, anotação de restrição eleitoral, direitos políticos, prestação de conta, 54ª Zona Eleitoral, Cuiabá, eleições 2012. Embargante Luiz Henrique Cef. Relator, doutor Ricardo, também com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto por Luiz Henrique Cef contra o acórdão número 25.142, que em sessão plenária de 1/12 de 2015, à unanimidade, negou o provimento ao recurso interposto. O referido acórdão ficou assim emendado, e peço o vênia para deixar de ler, que está à disposição de Vossas Excelências. E prossigo. O embargante alega em suma que há omissão e erro de premissa em virtude do referido acórdão não fazer referência ao pedido de ilegalidade / inconstitucionalidade do artigo 51, inciso 4, item a linha A, e parágrafo 1º da resolução do TSE 23376 de 2012. Sustenta a possibilidade de acolhimento dos embargos a fim de reformar a decisão objurgada para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 51, inciso 4, item A, parágrafo 1º da resolução do TSE 23376 de 2012, visando a nulidade do efeito por ela produzido. É o relatório, senhor presidente. Não há parecer, Vossa Excelência, pode prosseguir. Insurge o embargante contra o acórdão que o acórdão incorreu em errôneo julgamento, tendo em vista não ter feito referência ao pedido de ilegalidade / inconstitucionalidade do artigo 51, inciso 4, a linha A, parágrafo 1º da resolução do TSE 23376 de 2012. No caso em tela, verifica-se que os presentes embargos refletem mero inconformismo por parte do embargante, vez que inexiste na decisão combatida quaisquer dos requisitos elencados no artigo 275, inciso 1 e 2 do Código Eleitoral. O argumento de que esse julgador foi omisso quanto à aludida alegação de inconstitucionalidade do dispositivo da resolução 23376 de 2012 do TSE não se sustenta, visto que seu desígnio é a mera rediscussão da matéria, providência que já figura inviável na via declaratória. Cito um posicionamento jurisprudencial e prossigo. Ademais, não há necessidade do julgador abordar todos os pontos citados pela parte, normalmente quando já encontrou um motivo suficiente para fundamentar sua decisão, precedente relatoria do eminente ministro Marcelo Henrique Ribeiro. Firme nessas considerações, conheço e rejeito presentes embargos por não vislumbrar dentro dos argumentos do embargante omissão, contradição, obscuridade ou hipótese de erro material que enseja a integração do acórdão embargado. É como voto, senhor presidente. Estou conhecendo e rejeitando os embargos. Eu consulto se há alguma divergência do voto eminente relator. De acordo. Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator. Chamo a julgamento o processo 5475, revisão do eleitorado do município de Nortelândia. Requerente é a Corregedoria Eleitoral de Mato Grosso. Relator, desembargador Luiz Ferreira. Com a palavra, desembargador. Pois não, pois não. Essa matéria simples trata-se de coleta de dados biométricos do município de Nortelândia, 17ª Zona Eleitoral. Houve a manifestação do promotor na instância de piso, pedindo pelo cancelamento da discussão dos crimes que foram apresentados pela revisão. O juiz eleitoral, pela sua sentença
pertinentes, obrigado. Aplicável à espécie daí porque opina pela homologação da decisão do juiz de primeiro grau, com fundamento no artigo 76 da resolução TSE 21538/2003. Nesse caso, a Procuradoria concorda ali, né? De novo, e eu estou então em anuência com a Procuradoria, diante do que foi exposto, em consonância com a Procuradoria Eleitoral, voto pela homologação dos procedimentos de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos do município de Nortelândia, com fundamento no artigo 76 da resolução TSE 21538/2003 e artigo 24, inciso 2 da resolução TRE número 1637/2015, determinando por conseguinte que sejam comunicados o cartório eleitoral deste Estado e o Tribunal Superior Eleitoral. Após o trânsito em julgado do acordo, os autos deverão ser encaminhados à Corregedoria Geral, que fará no prazo de 5 dias o registro da data de homologação da revisão do eleitorado no sistema ELO e alimentação do sistema de acompanhamento e revisão do eleitorado SARI, após o que deverá a Secretaria Judiciária remetê-los imediatamente ao juiz da 17ª Zona Eleitoral, que ordenará no prazo de 3 dias que as inscrições eleitorais canceladas sejam processadas no sistema ELO mediante o lançamento do código ASE 469. Por derradeiro registro, a menção feita pelo juiz da 17ª Zona Eleitoral acerca da singular competência apresentada pelos servidores Adriano Pereira Bueno, Gilberto Pereira dos Santos, Marta de Macedo Silva, Lacerda Ferraz, Silmara da Silva Souza, Antony Marcel Campos de Guzmão, Solange Nunes da Silva e Nilda Maria Lopes Coelho, que desempenharam suas funções com zelo e dedicação, empenho e compromisso, contribuindo sobremaneira para o êxito da revisão do eleitorado do município de Nortelândia. Diante do que foi exposto, proponho à presidência deste tribunal que sejam consignadas notas de elogio nos assentamentos funcionais dos servidores acima nominados, bem ainda a juíza da 17ª Zona Eleitoral, doutora Augusta Rutshanks Martins Gomes, pela condução dos trabalhos revisionais aqui tratados. É como voto. Consulto os demais membros se há alguma divergência. De acordo. Todos concordam, inclusive eu, que neste caso eu voto, anuncio. O tribunal, por unanimidade, homologou a revisão do eleitorado do município de Nortelândia, pertencente à circunscrição da 17ª Zona Eleitoral, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 1158, administrativo, designação de diretor e vice-diretor da escola, que há tempos estamos... este assunto está sendo postergado. E, numa deferência especial, o doutor Lídio, que está encerrando, infelizmente, o biênio, nós estamos aqui indicando por hora o doutor Lídio ao cargo, permanecendo ao cargo de diretor da escola, né? E o doutor Paulo César Sodré no cargo de vice-diretor, com a posterior saída do Dr. Lídio, lastimavelmente, desta corte, assumirá automaticamente o Dr. Paulo Sodré. Todos de acordo? Tem também, do Dr. Flávio já foi indicado, né, para a... Foi deliberado em sessão. Gabinete de Gestão de Metas, já também fica registrado esta indicação do Dr. Flávio Bertin. Processo administrativo, designação de juiz para jurisdicionar na 41ª Zona Eleitoral Araputanga. Eu sou relatora, designação de magistrado para Araputanga, uma vez que é a designação do juiz, senhor
Aron Olímpio Pereira para jurisdicionar na Vara Única da Comarca de Araputanga foi revogada pelo presidente do Tribunal de Justiça com efeitos a partir de 9/12/2015. Diante da necessária manutenção da prestação jurisdicional, expedi a portaria 436/2015, designando a excelentíssima senhora Edna Ederlin Coutinho, juíza de direito, que passa a jurisdicionar na mencionada comarca para exercer a titularidade da 41ª Zona Eleitoral a contar de 14 de fevereiro de 2015, a qual submeto a Vossas Excelências com o meu voto pela homologação. Consulto a todos se há alguma divergência, se o Ministério Público tem alguma observação. Nada havendo, portanto, o Tribunal, por unanimidade, homologou a portaria 436, que designou a excelentíssima senhora Edna Ederli Coutinho, juíza de direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, para exercer a titularidade da 41ª Zona Eleitoral a contar de 14/12/2015. Eu deixo a palavra livre, encerrando a nossa pauta regulamentar, apenas fazendo as observações que continuamos a nossa... Obrigado. O recadastramento. Tive notícias que na unidade móvel o recadastramento parece-me que tem indo muito bem, né? E, enfim, nós estamos conseguindo caminhar no sentido de alcançar o nosso objetivo. Deixo aqui, portanto, a palavra livre para que alguém possa... Pois não, doutor. Senhora Presidente, eu quero aqui registrar, tendo em vista a minha indicação para a vice-presidência e depois assumir a Escola Judiciária, ao mesmo tempo o meu agradecimento pela confiança desse colegiado. Eu estive aqui atentamente no ano passado vendo a comemoração do aniversário dessa escola, a cerimônia bela que foi e aqueles ilustres nomes que presidiram esta escola, o que demonstra a responsabilidade que pesa e dar continuidade a esse tão belo trabalho recentemente conduzido com brilhantismo pelo Dr. Agamenon. E mais ainda é a minha alegria porque ficarei na vice-presidência sobre a batuta do Dr. Lídio, que tem uma experiência enorme nessa casa, internamente, não só como um relator, mas como um magistrado que trabalha burocraticamente no bom sentido, né? E para mim será um orgulho muito grande, doutor Lídio, trabalhar em parceria contigo e adquirir um pouco da sua vasta experiência nos trâmites internos. Então fica aqui registrado os meus profundos agradecimentos e dizer que assumo integralmente o peso dessa responsabilidade com muita alegria. Obrigado. Senhora Presidente, eu quero agradecer na esteira do Dr. Paulo também a minha indicação, a confiança do Pleno que indicou meu nome e também dizer o peso que é suceder aí o posto que o Dr. Lídio vinha assumindo. Já pedi a ele que me ajude aí nesses primeiros momentos. Já tive dele esse compromisso, que vai estar comigo nas reuniões também, e que tenho o meu compromisso, que vou fazer de tudo para poder honrar essa indicação. Meu muito obrigado a todos. Bom, eu também vou aproveitar da oportunidade e agradecer também pela confiança depositada e, como sempre, vamos tentar, ainda que em pouco tempo, fazer aquilo que a gente entende que seja o melhor para casa. Já que... Pois não? Já que Vossa Excelência falou da biometria, eu quero acrescentar que o posto lá do Tribunal de Justiça também está produzindo a coleta de dados a contento. Devemos inaugurar também o posto do Fórum Zé Vidal, né? Quinta-feira, se tudo correr bem, Vossa Excelência está convidada. Não nos esqueçamos de convidar o embaixador Paulo da Cunha, e nós estamos tentando um prédio. Nós tentamos o Moitará, mas não conseguimos. Nós estamos atrás de um prédio para a gente montar uma frente com pelo menos de 20 a 25 kits assim, para fazer realmente um trabalho de fôlego
o primeiro prédio, o Moitará, infelizmente nós não conseguimos, mas nós estamos enceitando tratativa em outro prédio aí da municipalidade. Se nós arrumarmos, porque nós temos material tecnológico e material humano a gente fabrica, né? Produz, pega emprestado, requisita. De qualquer sorte nós estamos imbuídos nesse espírito de fazermos o maior número possível de recadastramento. É o que eu queria deixar diante de Vossa Excelência nesses dias que, em merecidas férias, eu tive à frente da batuta dessa presidência também tocada por Vossa Excelência. Aí o doutor Lídio quer dizer o seguinte, ele ainda não saiu, né? Mas eu vou parafrasear o desembargador Antônio Neto quando foi agraciado o primeiro encontro de desembargadores aposentados. Depois de oulas e oulas, ele foi convidado a falar, né? Aí todo mundo esperava, né, como grande romancista que ele é, que ele fizesse um discurso, né, homérico e tal. Ele disse assim, em relação a mim, todo mundo diz que da distância, da ausência desse tribunal, eu não tenho, porque eu nunca me ausentei daqui, tenho dito. Então acho que o doutor Lídio também, ele não vai se ausentar daqui, ele simplesmente deixa de compor oficialmente, mas certamente como voluntário nós vamos utilizar da sabedoria que ele é detentor. Já está convocado. Doutor Flávio, queria falar um pouco? Não, depois, a título de sugestão, só como o desembargador falou a respeito de prédios, da dificuldade que vai ter, né, desembargador? Eu não sei se nós não poderíamos, nós precisamos ter instalado isso, acho que em lugares de movimento e circulação da população e que a população, de certa maneira, se sensibilize com isso. Eu tenho acompanhado a história do tribunal, e realmente o Tribunal de Justiça tem sido uma resposta boa, tem tido essa resposta boa, assim como o nosso volante, né, a nossa questão volante. Eu não sei se, de repente, nós não poderíamos nos utilizar dos shopping centers da cidade, instalar isso nos shopping centers que tem uma... Trata-se, né, de prédio privado, eu não sei se... Eu não perdi, desembargador, a esperança daquele prédio que eu havia comentado inicialmente com Vossa Excelência, que é ao lado do Palácio da Instrução. Que abriga hoje, entre o Correio e o Palácio da Instrução, salvo engano, o Museu de História Natural e o próprio Palácio da Instrução, que eles possam nos ceder uma sala provisoriamente, porque ali converge tudo. Ali é o centro, o coração da cidade. Todo mundo que vai para algum lugar tem que descer ali para tomar o ônibus. Praça em frente à matriz, né? Exatamente. E ali parece-me que o governo já mostrou muita receptividade quando eu coloquei essa hipótese do governo nos ceder ou fazer um comodato, ceder provisoriamente. Isso, 4 de maio. 4 de maio nós encerramos nossas atividades. Mas nós precisamos tomar essa iniciativa o mais breve possível. Tinha me esquecido desse fato. Porque... Nós temos agora que marcado uma audiência com o secretário da Casa Civil, tem que ver para que dia está marcado. Não foi a Casa Civil ainda não retornou. Não retornou? Não retornou. Então vamos reiterar, né? Porque aí podemos até ligar no telefone pessoal do titular, né? Isso. E vamos atrás, porque o tempo ruge, né? E só para também comunicar aos senhores, diante dos feriados do mês de fevereiro, em razão de carnaval e não sei mais o que, nós teremos sessões na primeira semana, no dia 2, 4 e 5. Terça, quinta e sexta-feira. Depois nós só teremos sessão no dia 16. Então, já estamos todos avisados. E antes de encerrar, doutor Lídio, Vossa Excelência está percebendo que, bem antes da saída, nós já estamos chorosos da sua... Nossas famílias sempre foram muito amigas, mas eu nunca havia tido a oportunidade de trabalhar juntos. E confesso a Vossa Excelência que não foi uma surpresa, porque conhecia a sua capacidade, mas foi uma grata satisfação. Tá? Fica aqui, portanto, meu agradecimento por toda a sua dedicação a esta casa. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.